Olá, gente querida, bênçãos de Deus para você. Espero que esse período de isolamento social traga bons frutos para todos nós. Estudo, convivência em família, colocar em dia as coisas que estão atrasadas, mas também, por favor, é bom alimentar a dimensão psicoemocional e espiritual. Por isso, venha comigo, vamos fazer leitura orante da palavra de Deus. E o texto do evangelho de hoje é de João, capítulo 7. Tome a sua Bíblia e me acompanhe. Versículos 1 e 2, aí você pula para o versículo 10. Assim diz o texto. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Primeira parada. Temos dois contextos muito bonitos, um contexto geográfico. Jesus percorria a Galileia e depois ele sobe para a Judeia. E um contexto temporal, era o período da festa das tendas. Ora, Jesus morava na Galileia e desenvolveu todo o seu ministério público praticamente lá no norte, na Galileia, em torno do Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades ou Lago de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré. Mas era muito costume entre os judeus subir a Jerusalém. Talvez seja difícil para alguém imaginar, porque Jerusalém está no sul. Então, quando a gente olha no mapa, Jerusalém está embaixo. Por que a Bíblia diz de subir para Jerusalém? Porque para Jerusalém, do ponto de vista do relevo, sempre se subia. Jerusalém está a 970 metros acima do nível do mar. Portanto, da Galileia para a Judeia sempre se sobe. E em Jerusalém está o centro do poder político, centro do poder econômico, centro do poder religioso. Significa que o conflito com as elites judaicas esquenta cada vez mais. Vamos perceber isso daqui a pouco. Eles já tentaram matar Jesus depois do capítulo 5, por ocasião da cura do paralítico na piscina de Betesda. Eles já decidem e querem matá-lo. Agora a coisa esquenta cada vez mais. E Jesus sobe a Jerusalém por ocasião da festa das tendas. Era uma das 3 grandes festas de peregrinação ao templo de Jerusalém: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes ou festa das semanas ou festa das colheitas, era o início da colheita do trigo, da cevada, e a festa das tendas, conhecido também como festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, que marcava o final das colheitas dos grãos e também o final das colheitas da uva, a vindima da uva. É nesse contexto que Jesus sobe a Jerusalém. E é uma festa muito alegre, desculpando o pleonasmo, é uma festa muito festiva, é uma festa profundamente alegre, porque há festas litúrgicas de Israel que são de lamentação, de sofrimento, de dor, de memória de fatos muito dolorosos. Esta festa marcava exatamente, simbolicamente, liturgicamente, marcava a travessia do deserto, quando os hebreus habitavam em cabanas na travessia entre o Egito e a terra da promessa. Como nós fazemos hoje, por exemplo, com o presépio, também eles faziam pequenas cabanas, pequenas tendas, barracas dentro de casa, e como que simbolicamente, liturgicamente, eles moravam em cabanas, alguns até chegavam a morar mesmo em cabanas, para recordar a travessia do deserto. Esse é o contexto. A família de Jesus, os parentes de Jesus subiram primeiro,
E ele sobe com um pouco de medo, não publicamente, mas às escondidas. Contudo, o texto continua no versículo 25, de 25 a 30. Jesus, quando já está em Jerusalém, não tem medo nenhum. Ele está no templo e prega no templo. Versículo 25. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Está aí então como as pessoas de Jerusalém, o povo em geral, reage à presença de Jesus no templo. No fundo, vocês já estão percebendo. A grande temática do evangelho de hoje é a identidade messiânica de Jesus e a perseguição ao justo, como está também na primeira leitura do livro da sabedoria. O ímpio persegue aquele homem que é de Deus. Então Jesus reflete com os seus e com os discípulos sobre a sua identidade profunda. Ao mesmo tempo, há uma reação da parte das lideranças de Israel. Jesus fala abertamente no templo e isso pode ser interpretado de duas maneiras. O povo interpreta de uma maneira, pode ser interpretado de outra. Pode ser interpretado como provocação. Ele está provocando, vem ao templo, pregar no templo. Então, os líderes de Israel provavelmente compreenderam como uma provocação. E certamente estão tramando uma punição para Jesus que os provoca. Mas o povo se pergunta: ora, se este homem está sendo procurado, está sendo perseguido e agora ele vem ao templo e prega abertamente, muito provavelmente os líderes de Israel o reconheceram como Messias. Aqui então começa no versículo 27 o miolo teológico do texto, de 27 a 30. E a grande discussão é sobre a origem de Jesus. Assim diz o texto: mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Está aí, aqui está o miolo teológico do texto bíblico. Nós sabemos de onde ele é. Ora, o povo tem uma leitura rasteira. Eles imaginam a origem de Jesus, a origem humana de Jesus. Jesus, ao contrário, fala da sua origem no sentido profundo da palavra. Na tradição popular, ninguém saberia de onde viria o Messias, seria uma espécie de ET que viria não se sabe muito bem de onde. Percebe-se que a encarnação continua a provocar escândalo. Desse aqui, nós conhecemos a origem. Jesus então passa a falar sobre essa temática que eles levantam, a temática da origem. E ele põe a temática vinculando-a ao Pai. Aquele que me enviou é verdadeiro. E aí se introduz uma discussão teológica muito bonita a partir do verbo conhecer. No mundo bíblico, na antropologia bíblica, na teologia bíblica, o verbo conhecer não é simplesmente uma faculdade da razão, da dimensão intelectiva, cognoscitiva,
Conhecer tem um sentido profundo de intimidade, de uma relação de adesão, tem uma relação de amizade, de afeto e de amor profundo. Não é à toa que é inclusive um verbo que pode designar um relacionamento amoroso e até sexual. Por isso que Jesus começa a falar sobre o verbo conhecer. Vós não conheceis o Pai de onde eu provenho. Isto é, até se pode dizer coisas sobre Deus. E os judeus eram mestres em dizer coisas sobre Deus. Mas não haviam feito uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Não o conheciam no sentido profundo e existencial, não tinham intimidade, não gozavam da intimidade de Deus, não tinham amor profundo para com o Senhor. Enquanto isso, Jesus diz: eu sim, eu o conheço, porque eu provenho de junto dele. A origem de Jesus está em Deus. E por isso Jesus o conhece, porque ele e o Pai são uma única coisa. Há uma intimidade, um amor profundo. A conclusão de tudo isso se encontra no versículo 30. Agora, os líderes de Israel decidem prendê-lo. Ninguém teve a coragem ainda de colocar a mão nele, porque a justificativa que João dá é teológica, porque ainda não havia chegado a hora. Ainda vamos falar sobre isso no Evangelho de João. O tema da hora, a hora não é simplesmente a hora de relógio. A hora no Evangelho de João é o momento do mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. A hora de Jesus ainda não chegou, por isso ele não foi preso e não foi conduzido ao processo de cruz. Assim, meus queridos, a temática central do Evangelho de hoje é Jesus e a sua identidade messiânica. E isso provoca muitas reações distintas, seja da parte dos seus familiares, seja da parte do povo de Jerusalém, seja da parte dos líderes de Jerusalém. Na festa das tendas, a festa da alegria, os líderes de Israel decidem matá-lo mais uma vez. Ainda têm medo, ainda não querem colocar as mãos nele, mas decidem matá-lo. Assim se faz uma ponte com a primeira leitura. Os ímpios decidem matar o homem de Deus. Você, por favor, no dia de hoje, reflita sobre esse processo de conhecimento de Deus, de adesão a Deus, de profunda intimidade com o Senhor. Ele nos ama, Ele nos conhece e quer que nós o conheçamos e tenhamos com Ele uma experiência pessoal e uma relação de intimidade. A origem de Jesus provém do Pai. Jesus o conhece e quer que nós o conheçamos. Para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, eu peço a você, dê um joinha, se inscreva no canal, marque o sininho que aí está e assim você poderá receber as notificações. E por favor, divulgue o nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso à Santa Palavra de Deus. Um abraço, Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.